dando continuidade aqui à teoria do dinheiro do Keynes, nós vamos abordar agora o capítulo 17 da teoria geral, em que o Keynes analisa a natureza, digamos assim, que ele considera especial do dinheiro, né, comparativamente aos demais ativos da economia. Então, Keynes vai analisar o dinheiro como um ativo, mas um ativo especial, quando comparado com os demais ativos da economia. Então, eu digo que é uma teoria completa, né, do dinheiro agora, porque aqui o Keynes vai analisar uma economia não só com dinheiro e títulos, mas o conjunto completo de ativos disponíveis para a composição do portfólio, né, ou a carteira de ativos dos investidores, né, dos agentes. Então, por isso que é uma teoria completa, porque agora o Keynes vai fazer uma comparação entre os vários ativos de uma empresa, dos indivíduos, e por que esses indivíduos, essas empresas, escolhem esse conjunto de ativos, incluindo o dinheiro. Então, aqui é uma visão mais, digamos assim, ampla das opções disponíveis para os investidores, né? Então, disso aí vai emergir o que o Keynes chama de natureza do dinheiro, uma natureza especial do dinheiro. Onde que está essa natureza, né? Por que o dinheiro é demandado, né, comparativamente a outros ativos. Então, ele vai fazer uma comparação entre os vários ativos, né, e nós vamos ver que tem alguma diferença entre esse capítulo 17 e os capítulos 13 e 15. Não é uma oposição, vamos dizer assim, ele aborda a questão do dinheiro de uma forma mais ampliada em relação aos capítulos 13 e 15. Então, muito do que foi dito lá no capítulo 13 e 15 continua válido, obviamente, nada se perde, mas aqui ele faz uma análise num âmbito um pouco mais amplo, né, da abordagem do dinheiro. Então, ele começa nos dando um exemplo que é, vamos dizer assim, a pista que o Keynes nos dá para fazer a comparação entre a taxa de retorno dos ativos em relação à taxa de retorno do dinheiro. Então, você tem vários ativos de um lado, a gente vai vê-los, e o dinheiro do outro. Então, como que se faz a comparação entre os retornos esperados dos ativos em geral e do dinheiro em particular? E é em cima dessas relações, a taxa de retorno dos ativos em geral e do dinheiro em particular, que o Keynes vai construir, vamos dizer assim, uma análise do dinheiro como um ativo com características especiais, que só ele possui, né? Então, basicamente, a comparação que vocês vão ver lá, que o Keynes inicia para fazer para estabelecer, né, o ambiente de análise, é que ele pede para a gente supor, então, a seguinte relação, né, que hoje você conseguiria comprar com 100 libras, né, 100 arrobas de trigo. E para você comprar 100 arrobas de trigo no futuro, sei lá, um ano, qual o tempo que for, os contratos futuros, sendo vendidos hoje, implicariam em você pagar 107 libras por 100 arrobas de trigo. Então, o preço de 100 arrobas de trigo hoje é 100, e o preço de 100 arrobas de trigo hoje, para entrega no futuro, é de 107.
Enquanto, se você aplicar as mesmas 100 libras hoje, você terá uma taxa de juros de 5%, ou seja, as 100 libras aplicadas hoje vai render no futuro 105. Então, qual é a taxa de juros de trigo hoje? Então, em termos monetários, a comparação é feita da seguinte maneira: 105 no futuro, que seria a taxa de juros da moeda, dividido por 107, que seria o quanto você teria que pagar por 100 arrobas de trigo hoje para entrega no futuro, vezes 100 dá 98 arrobas, o que significa que a taxa trigo de juros é negativa, de 2 arrobas. Então, se você vai comparar, o que é mais favorável? Você aplicar 100 libras a juros correntes ou aplicar 100 libras em trigo para no futuro obter 107 libras. Então, o que o Keynes diz é que, em termos relativos, as libras, aplicar juros é melhor do que aplicar em trigo. Então, mas o que define os atributos dos ativos? Quais as diferenças entre o retorno esperado por certos ativos, trigo, casas, plantas produtivas, né? Ou ativos financeiros, ou o dinheiro. Então, veja, o que o Keynes vai analisar, na verdade, seria uma empresa moderna, seja ela que for, uma empresa produtiva ou uma empresa financeira. Então, ele está analisando qual a composição, né, de ativos dessa empresa. E a composição de ativos da empresa revela atributos que a empresa atribui, né, aos ativos. Então, esses atributos é o que vai determinar a taxa de retorno esperada do ativo. Então, quais são esses atributos que determinam a taxa de retorno esperada dos ativos, né? Então, os ativos, eles podem ter vários atributos, né? Nós vamos falar de 4. Então, o primeiro deles é que um ativo ele pode gerar quase rendas, né? Como o Keynes chama. Então, são os rendimentos ou produção que certos ativos prometem por facilitar algum processo de produção ou prestarem serviço a um consumidor. Então, aqui o Keynes está falando de o que a gente chama às vezes de ativo instrumental. Ele está pensando em ativos que geram uma certa renda, né? Quase rendas, para o seu possuidor. Então, ele está pensando, por exemplo, em empresários, investidores, em plantas de energia elétrica. Por que alguém vai investir em plantas de energia elétrica? Porque ao investir numa planta de energia elétrica, o proprietário dessa planta vai gerar energia, né, com o uso da planta, vai botar lá os geradores para gerar energia, vai vender a energia. A venda da energia vai dar um retorno em receitas, né, monetárias para os proprietários. Mas a gente pode pensar também que alguém que compra casas para alugar, ele está pensando justamente na renda de aluguel da casa. Então, ele compra a casa, aluga e tem uma renda de aluguel. Então, aquele ativo gera um fluxo de renda relacionado com, no caso da planta de energia, com a produção de energia, e no caso do aluguel, né, de uma casa,
com o serviço, né, o aluguel, que é um serviço prestado ao consumidor. E assim sucessivamente. Então, ativos financeiros, por exemplo, títulos públicos pagam juros, portanto, também é uma forma de quase renda. Então, você tem formas de quase renda, basicamente. Você tem lucros oriundos da produção e venda de mercadorias, rendas, aluguéis, oriundos de aluguel de imóveis, etc. E juros, né, que são receitas sobre contratos financeiros, sobre empréstimo e contrato financeiro. Então, esses ativos, eles também têm uma propriedade que, para você possuir ativos, você incorre em custos de carregamento ou custos de manutenção. Então, todos os ativos, fora o dinheiro, sofrem um desgaste ou acarretam em despesas pelo sim passar do tempo, seja ou não utilizado na geração de rendimentos. Então, as plantas de energia elétrica, para funcionarem, elas precisam ser usadas e vão ter desgaste. Vai ter custo de manutenção de botar óleo, fazer segurança, pagar pela segurança. Mas mesmo que você não a utilize, você vai ter esses custos de manutenção, porque geradores, etc., precisam ter manutenção para funcionar mesmo não estando em utilização. Mas eles também vão ter custos, por exemplo, relacionados ao financiamento do ativo. Então, para comprar uma planta de energia elétrica, preciso levantar recursos, né, financiamento, que vão incorrer em pagamentos regulares desse financiamento, independentemente do processo produtivo. Você pode não produzir nada com ela, não quer produzir energia, mas como uma vez que você tomou o financiamento, você vai ter que pagar. Mesma coisa para a casa. Uma casa que você compra financiado, você continua pagando o financiamento, mas não necessariamente, pode ser que você não tenha conseguido alugar a casa. Então, você não está recebendo aluguel nenhum, mas está pagando financiamento. E, igualmente, você vai ter que ter custos de manutenção, né, para a casa não cair aos pedaços. Então, existem custos de manutenção da casa. Assim também, haver custos de custódia, se for um ativo financeiro, pagamentos de taxas para a corretora que vai fazer a securitização, né, do título, enfim. Então, os ativos, em geral, têm custos de manutenção ou de carregamento que devem ser considerados. O rendimento, chamado assim, rendimento líquido de certos ativos, vai ser o Q menos C. Né? Então, o que o investidor está interessado é quanto que eu vou ganhar em termos líquidos, né? Líquidos do custo de carregamento. Okay? Então, esses são dois ativos, são dois atributos importantes do ativo que devem ser considerados na hora de fazer investimentos, porque os custos de carregamento eventualmente podem superar as quase rendas, e aí o ativo ele vai custar mais do que você espera receber com ele. Finalmente aqui, né, deixa eu aparecer, nós vamos ter o prêmio de liquidez. O prêmio de liquidez, o prêmio de liquidez, como define Keynes, isso aqui é fundamental para entender o dinheiro, este é o atributo fundamental do dinheiro. Então, o prêmio de liquidez é o poder de dispor de um ativo durante certo tempo, pode oferecer uma conveniência ou segurança potencial não igual para os ativos de natureza diferente. Não há, por assim dizer, nenhum resultado em forma de produção no fim do período considerado, e não obstante é algo pelo qual as pessoas estão dispostas a pagar um preço.